Alô, boa tarde. Tem que falar boa tarde barra boa noite. Em alguns lugares já são boa noite. Vamos esperar o querido Virgílio entrar. Boa, já está. Pronto. Eu não vejo nada agora sim. Olha, nem tu vejo a ti. E aí, Virgílio, tá me ouvindo bem? Eu estou a ouvir, não te vejo, está tudo preto. Ah, tá ok. Tá tudo certo então. Tá tudo certo. É, Tudo esperado do Instagram. é, é o Tudo Instagram. preto, somente som, somente áudio e nada. Mas a audiência, ela nos vê, tá? Lá tá tudo certo. Lá de lá fica tudo certo. É só para você que fique Não que consigo deu ver. isso. Porque o ideal é, antes de começar a live, é reiniciar o telemóvel e dar não sei, isso. Não sei porquê, mas funciona. Funciona. Toda vez Eu, por antes acaso, que for reiniciar. por acaso acho que é a primeira vez que fico sem ver a outra pessoa. Ah lá, a Marta falando que está tudo certo. É isso aí, tá tudo certo, sim. É assim, normal. Vai ter que falar. Parece que você tá falando com o seu guia. E em parte até é, né? E não deixa, Andamos, né? Tá tudo andamos a guiar preto e uns aos ouvindo uma outros. voz. Tá tudo preto e ouvindo uma voz. É, você tá falando com o seu guia. Então, acho que é a primeira vez que a gente faz uma live, né? É, Né, é. Virgínia? Uhum. Acho que a gente nunca teve juntos aí, a gente já, né? A gente é colega de caminhada de terapeutas, de terapias e Exato. cursos e, Uhum. e várias coisas, mas eu acho que live é a primeira vez É. que a gente se É a primeira encontra, vez que nós, né? é a primeira vez que Exato. nós estamos aqui os dois, né? Sim. Uhum. E o Virgílio, ele é um terapeuta que se juntou ao projeto, né? Ele, como os outros, tá aí, entrou de cabeça e coração, mais coração que cabeça. Acho que todos aqui estão mais de coração do que cabeça. E para fazer esse projeto funcionar, o Virgílio, ele também é terapeuta, claro, né? São projetos de terapeutas, então. Só queria que o Virgílio falasse um pouquinho mais sobre, né? Quem é o Virgílio. Sei que você já falou aqui, mas é sempre bom, né? Reforçar. Uh, mas é, sou Virgílio Machado, sou terapeuta, sistémico que tem várias valências, junto muito a hipnose, por exemplo, com terapias do corpo. Uh, faço, faço muitas delas já em simultâneo que dá bastante resultado, sabendo que trabalhando o corpo, não é? Vamos trabalhar muitas vezes as emoções, não só por exemplo, com a hipnose, mas também com alguns sítios em que tenhamos sintomas, né? Os sintomas lá colocados e trabalha-se ali com essa parte. Uh, então, faço esta panóplia de terapias que para mim faz todo o sentido. Né? E tu, E Lucas? o corpo, você disse que trata o corpo, mas como que é? Por atividade, por exercício, na parte do corpo? Como é que é a parte do Alguns corpo? temos ali, trabalho muito com sítios da acupuntura, sítios em que trabalha com alguns órgãos, por exemplo, a pessoa chega com raiva de alguma coisa e a gente fala com ela e aquilo não passa, né? Aquilo leva ali, levamos ali a tentar trabalhar com ela e não passa. Então,
faço uma parte de terapia de Bowen, né, adaptada, basicamente, e é outra terapia com os toques subtis, e é nessa terapia que faço essa valência, que depois damos ali uns toques, né, e aquilo depois vai mandar um sinal ao cérebro, né, que ali precisa de acalmar. Legal. E ao acalmar, quando falamos ou seja, quando falo novamente com a pessoa parece que já não é a mesma pessoa, com aquele, Certo. com aquele sentimento. O sentimento parece que baixa imenso. Temos a EFT também que funciona muito bem, mas depois quando chegamos aqui, há certas coisas que é muito mais rápido assim, e temos muitas melhorias também a nível fisiológico da pessoa, note muita diferença. Que legal. Depois já tenho até uma pergunta para te fazer sobre o que você faz a parte do corpo com o nosso tema, tá? Já me veio até uma pergunta aqui que eu quero saber como é que você faz. Eu só antes disso, só vou me apresentar rapidamente. Sou o Lucas, terapeuta da alma. Hoje eu trabalho ajudando pessoas a aumentarem a autoestima e autoconfiança. Então, o meu foco é trabalhar isso, né? Ajudar as pessoas a ter mais autoestima, mais autoconfiança, elevar vibração, aprender a dizer mais não para situações que precisa ser ditos não, né? Dizer mais sim para você mesmo e mais não, né? Para quando precisa dizer não. Então, quando você precisa dizer não para outras pessoas, então eu trabalho muito isso, então, porque quando você diz sim a toda hora, vai chegar uma hora que você está dizendo não para você. Então, o sim a toda hora não é algo bom. Então, você tem momentos que você precisa dizer não ao exterior e sim para você. Então, eu trabalho muito isso, né? Foco em segurança, muito provavelmente trabalho também na infância, criança, interior, porque geralmente vem de lá. Tá? E o meu foco é esse, então, é ajudar a pessoa a trabalhar autoconfiança, autoestima, esse tipo de trabalho. E a minha pergunta é, como que, na parte do corpo, então, já que o Virgílio entende muito, aonde que o luto, se existe uma parte do corpo que a pessoa sente mais ou depende muito isso? Depende da pessoa, depende do... Depende um pouco da fase em que a pessoa esteja no luto, né? Por assim, no luto. E também conforme a situação. Porque quando falamos no luto, né? Agora com o tema, né? Geralmente o que vem à lembrança é que alguém morreu, né? É alguém que morre, mas temos que ver o luto também por outro sentido, que é o luto que por exemplo, o acabar uma relação, também é um luto, ou seja, o corpo tem a mesma reação como se fosse um luto de alguém morrer. Por exemplo, se for um trabalho que gosto muito e de repente fica sem trabalho, ou um trabalho que seja necessário, né, e que fique sem trabalho, é outra situação que depois vai sentir esse luto. Né? Depois temos de saber em que ponto é que está, em que patamar é que está. Se for recente, se calhar está ali em negação e a pessoa fica ou com raiva, por exemplo. E então, se estiver aí nessa parte aí, o que é que acontece? Temos muitos problemas de estômago, temos muitos problemas de vesícula, rins, temos muitos esses são os principais órgãos que ficam ali mais afetados. Depois já
há distúrbio dos intestinos e tudo isso. Então, o que acontece? Vou trabalhar esses pontos. Por exemplo, pós-vinhos, temos um ponto aqui, neste caso são dois nas costas, não é? Que vamos dar ali um toque, né? Basicamente é um toque. Basicamente vamos desativar um dos sistemas nervosos, ou seja, o simpático, né? Vamos desativar um pouco ali o simpático para começar a trabalhar o parasimpático. O simpático é aquele que é a luta e fuga, e o parasimpático é aquele que vai relaxar, né? Eles dois fazem muita falta, mas por vezes estão em desequilíbrio. E quando eles entram ali em desequilíbrio, temos que equilibrá-los novamente. E então, se equilibrarmos ali naquele sítio, ou seja, se formos mais incisivos no órgão que estamos a trabalhar, o que é que vai acontecer? É direto. É direto. E muitas das vezes as pessoas ali ao fim de, como digo, sempre aquilo que funciona, e ao fim de 3 a 5 dias é quando ele trabalha ali mais, e ao fim de 7 dias a pessoa fica diferente. Uma grande diferença na pessoa. E então é essa avaliação que tem que se fazer. Tem que se ver onde é que está, em que fase é que está ali do luto e qual é o luto. Não é? Há vários tipos de luto. Tipos de luto, então aí é diferente. Com certeza. Diz isso? Eu acho que é o que você falou, né? Há vários tipos de luto, né? E eu acho que o que a pessoa passa é diferente, né? Porque quando você pega, quando é relacionado ao falecimento, quando é o luto, aquilo não vai voltar mais. A pessoa que faleceu não volta mais. Então, é diferente de um luto de uma perda de emprego, porque a perda de emprego a pessoa é muito diferente, né? É muito diferente. Então, mas o corpo assimila como se fosse o mesmo, não é? Como se fosse o mesmo, mas depois ele reparte-se ali para outros lados, não é? Temos aqui um ponto aqui nas costas, por exemplo, quando há desilusão, ou seja, é um luto de rompimento de uma relação, mas depois há ali desilusão agregada. O que é que acontece? Temos um ponto ali em que basta tocar naquele ponto e a pessoa faz logo. Ou seja, está super tenso ali. Há uma enorme tensão. Ou seja, temos ali o sistema nervoso, o simpático ali a trabalhar, a fuga, está ali em ação. E então tem que se trabalhar ali aquela parte, né? Tem que se dar mais ênfase ali àquela parte. Para quê? Para a pessoa começar a baixar ali um bocadinho, que é para depois começar também a aceitar um pouco também a situação dela, né? Porque acho que é a parte mais importante, é mesmo a pessoa depois se aceitar. A pessoa aceitar aquilo que está a passar, aquilo que aconteceu, né? E aí é a procura da autoestima, que é a parte do Lucas, né? Sim. É a procura da autoestima, porque muitas das pessoas, quando isso acontece, ficam com uma autoestima muito em baixo. Muito baixo. E depois o que acontece é que elas ficam mesmo sem ação, ou seja, não apetece fazer nada, ficam ali num desânimo e uma tristeza profunda enorme, até que depois pode chegar até à depressão, né? Que chega algumas vezes. Algumas vezes, ou a maioria das vezes, chega à depressão. O tipo de depressão, há umas um pouco mais leves, né? E há outras um pouco mais profundas. E então aí temos que fazer esse trabalho todo para retirar as pessoas de lá,
porque ninguém merece lá estar. Ninguém merece Não, lá né? estar. Porque a depressão, ela é esse estado de quando a gente vive preso no passado, né? E, e, o, e o luto vai ser sempre algo que aconteceu, nunca algo que. Eu não imagino que o luto vai ser algo que vai te causar ansiedade, porque a ansiedade é quando você está muito pensamento muito para frente, pensando no que pode acontecer, e o luto não, né? Sim. O luto é o que já aconteceu. Então, eu penso que o luto, se fosse para tratar na parte de. Porque o luto, ele é uma emoção, o que, que é? Assim, é um processo, dá para falar que o luto é uma emoção, igual, sei lá, tristeza, ou não, ou luto é um processo. Você está passando por um luto. É assim, é, é, basicamente é um processo. Pode-se dizer que é um processo. Hoje já sou capaz de dizer mais que é um processo. Porquê? Uh, quando veio agora o Covid, quando o Covid apareceu, né? O que, que aconteceu foi que começamos a ver as coisas de uma forma diferente, né? Começamos a ver o luto de uma forma diferente. Pelo menos a minha visão, na minha visão. Começamos a ver, comecei a ver o luto de uma forma diferente. É o quê? É olhar aí um pouco ao ritual, né? Ao ritual do luto. Com a pandemia, ela mostrou-nos que estamos enraizados no ritual da despedida dos nossos entes queridos e foi aqui na pandemia que nos foi-nos negado este ritual normal que nós tínhamos da despedida, né? Ou seja, o corpo da pessoa está ali, ok, tudo bem, veio para a terra e foi. Ok, vimos que a pessoa partiu. E quando houve ali a pandemia, houve muita gente que ia com os entes queridos, né? Iam para o hospital com eles, levavam-nos ao hospital, ou colocavam-nos na ambulância, eles andavam, mexiam-se, ainda respiravam, tudo bem, mas de repente o hospital ligam e dizem, olha, ou seja, o ritual normal é a gente dizer, ok, então vou lá, vou tratar das coisas, fazer as coisas, tratar por exemplo, do caixão, e toda a burocracia que existe, né? Nessa altura não. Nessa altura era, olha, foi, e depois vem um potezinho, olha, está aqui. E a pessoa começa a pensar, será mesmo a pessoa? Houveram tantas pessoas, aquilo é uns atrás dos outros, será mesmo a pessoa? Ou seja, a pessoa continua ali agarrada àquilo. E muitas pessoas que chegam que não conseguem fazer o luto por causa disso. Muitas pessoas passaram isso no Covid. Chegam e dizem que não conseguem fazer o luto por causa disso. E acho que era uma das coisas que devíamos dar muita atenção, era isso. E mesmo em termos de psicólogos nos hospitais, deviam dar mais atenção a esse pormenor que está a deixar muita gente doente na mesma. Sim, Ou né? seja, aconteceu naquela altura, mas as pessoas continuam a viver aquilo. Continuam a viver como se a pessoa, ou seja, não soubessem onde é que está a pessoa, o que é que aconteceu à pessoa. Apesar de saber que olha, faleceu, ok, desapareceu. Mas ficam sem saber como. Né? E chegam muitas pessoas com esses problemas, com essas questões, e
É duro. É duro. Ouvi-las é muito duro. Sim, e hoje, se a gente levar, né, o tema do nosso projeto, que é ajudar, né, as pessoas que foram vítimas lá do Rio Grande do Sul, ali existe muitos lutos, né? Não só a perda dos familiares, mas também tem a perda do emprego, porque a pessoa de repente tinha o seu no Covid não teve isso, né? Tipo, a pessoa teve o estabelecimento lá, tem uma quinta, tem um talho, tem qualquer coisa, ok, fechou, acabou o Covid, voltou, até trabalhou, né? Porta fechada, mas hoje você pegar uma situação de enchente, de catástrofe natural, o luto envolve muito mais que perda de ente querido, né? Sim. Envolve também perda de emprego, né? Perda De casa, bens, de casa, que é uma coisa, isso também, é uma coisa que toca muito nas pessoas, a perca da casa, e ou também seja, é aqui, né? É o aquilo que seu você falou, cantinho. né? É um É luto você muito grande tá um também. dia na sua casa, à tarde chove, outro dia você já não tem casa mais. Sim. Como que a pessoa vai começar a E assimilar tudo isso? a pessoa fica perdida. A pessoa fica mesmo perdida. Porque E depois tem a tal vertente que é a pessoa continua a viver aquilo que passou. Não é? e Então gera-se um trauma também, né? a pessoa agarra-se àquilo. Não é? Sim. E a pessoa agarrando-se àquilo, não é fácil depois conseguir dar a volta, a volta àquilo sem ajuda. Sem ajuda Difícil. Sem muito ajuda difícil. é É muito muito difícil. difícil. Porque é um luto que envolve várias situações, né? Como a Mônica disse aqui, precisa passar por as etapas que o Vivi falou, né? O processo tem várias etapas. Essas etapas são importantes, né? Para passar o processo. E ela falou que as pessoas terem acompanhamento. Claro, isso é o mais ideal, né? Que acho que o luto, eu acho que especificamente é uma situação que para se passar sozinho, realmente tem muita coisa que às vezes a gente consegue. A gente pode estar triste, pode estar com muita coisa, com baixa autoestima, com outro problema, com, sei lá, com ansiedade, você consegue fazer uma técnica, alguma coisa, um mantra, você até consegue ir, né, pondo ali uma prática, uma aula de yoga, e vai ali. Mas o luto, eu acho que é um negócio que para a pessoa sozinha, eu acho que é muito específico, né? Para a pessoa para passar por isso, para passar por um processo só para ser sozinho, sabe? Sem ter ajuda. Eu acho que até vem de um profissional mesmo, né? Ir atrás de um profissional, porque realmente o luto é uma situação muito delicada que eu acho que nem quando você está num processo com um familiar, perdeu a sua casa lá e às vezes você está com a família, mesmo assim é difícil, porque imagina, o luto afeta toda aquela pessoa e toda a família, todo o ambiente dela, né? Não é só ela, igual o Lucas é ansioso, mas o meu pai, por exemplo, ele não é, então não é uma coisa que está afetado né, um se ajuda. O luto não, o luto, né, vem para uma pessoa e naquela situação que perdeu todo a sua casa ou até um ente querido no meio tinha uma família ali, toda a família vai estar junto, né? Vai estar nesse mesmo, né? Nesse processo aí. Então realmente é muito mais delicado, né? É muito mais delicado, né? Porque ali há vários lutos que, como estavas a dizer há pouco, há vários lutos ali a trabalhar. E depois é assim, quando morre alguém, né, alguém muito chegado, por exemplo, um marido, ou mulher, ou Esposa, um filha. filho, ou qualquer coisa, são as partes mais, são as coisas mais difíceis, né? A pessoa começa a ficar com um desejo, fica com aquele desejo persistente de estar com a pessoa que perdeu, né? Que é normal.
E depois começa a ter a dificuldade de acreditar na morte, que se morreu. Quando são coisas catástrofes assim, então ainda é pior. Possivelmente é capaz de não ter morrido ou qualquer coisa. E depois começa a tal história de sente-se culpada, se a pessoa sente-se culpada se estiver em casa, podia ter salvo, salvei-me, porque é que me salvei eu e não outra pessoa? E depois começa, vem tudo atrás e até que às vezes até deseja estar com outra pessoa, facilmente começa a perder a confiança nas outras pessoas, ou seja, deixa de ouvir as outras pessoas e começam a perder a vontade de viver. E muitas nem choram. Muitas pessoas nem choram. Perdem a vontade de viver, né? Acho que entra em depressão também, né? Uhum. E também tem a situação do luto que quando a perda, né? Vamos falar assim, ela muda da ordem natural, por exemplo. É normal que quando falece, geralmente vem dos mais velhos, começam a falecer primeiro, nossos bisavôs, nosso avô, né? E vem a ordem. Depois o pai vira avô. Mas quando a perda é ao contrário, né? Tem uma mãe e um pai que perde o filho, né? Que vai ao oposto da ordem natural, né? Da natureza, que é você nasce, cresce, reproduz e morre, né? Então, quando você antes de você morrer, você perdeu alguém mais, né? Que seria o seu filho ou um sobrinho. Eu acho que aí também entra numa situação também que é muito complicada, né? Muito delicada também, né? Quando sai muito, desse... e a pessoa tem muito depois a situação de começar a repetir o dia a dia, ou seja, vai começar só a pensar, foca-se só naquilo. E então o dia a dia da pessoa começa a ser só aquilo. E depois é um looping da pessoa levar ali a pensar, levanta-se já a pensar na pessoa que faleceu, no ente querido que perdeu, e leva o dia daquilo e leva a pessoa a viver aquilo mesmo. Né? E quando a pessoa vive aquilo, deixa de viver. Eu acho que muitas das vezes as pessoas, em parte, morrem, não é? Mesmo vivendo, elas morrem agarradas àquilo que perderam. Não é? Em vez de muitas das vezes se agarrarem àquilo que viveram, não é? O que foi bom, elas agarram-se àquilo que perderam. E é aí que eu acho que muitas pessoas apenas sobrevivem à vida, basicamente, e em vez de realmente viverem. E é aí que precisam muita ajuda mesmo, porque aí é que quando as pessoas estão mesmo naquele buraco, precisamos de mostrar à pessoa, né? Que puxar de volta, mostrar à pessoa que ela também é alguém, não é? A pessoa que perdeu também lhe ensinou alguma coisa, deixou cá alguma coisa viva que ainda vive dentro dela, né? Por isso é que ela sofre, né? Porque ela muitas das vezes sofre as saudades de viver aquilo que já viveu. E então, quando há essa perda, a pessoa vai viver em looping aquilo que viveu, né? E vai viver com saudade, muita saudade, né? E vai andar ali naquela rodinha do ratinho, sempre ali, mas vai sobrevivendo, basicamente, não deixa de viver. E o ideal seria mesmo ela viver a vida dela, né? Sim. Com as aprendizagens. E ter é importante o que você falou sobre a saudade. Eu
eu gosto de falar, porque a saudade é importante a pessoa ter, porque no meu consentimento, a saudade é quando as coisas boas que ficam, né? É o amor que fica, né? Tem uma frase que fala que eu gosto muito, que a saudade é o amor que fica. E quando você está com saudade, eu acho que seja natural. É diferente de quando você tem uma dependência emocional àquela pessoa, né? Que aí sim, aí é onde que a coisa pega. Igual eu já, né? A minha mãe ela já, ela já partiu, né? Desse mundo e eu tenho saudade dela. Eu não tenho dependência nenhuma, porque e também uma coisa que me ajudou muito a passar pelo luto foi a aceitação, né? Não tem, né? A aceitação, eu acho que é o principal, um dos principais fatores a se trabalhar para a pessoa passar, porque a aceitação, porque passou, aconteceu, você não vai mudar. Principalmente um falecimento, né? A pessoa não vai voltar. O emprego que você perdeu, ok, você pode arrumar outro, tá ok, né? Uma coisa, mas acho que um falecimento é a aceitação, não tem como. E depois que eu comecei a entrar para a espiritualidade, e eu acho que isso também, eu acho que a espiritualidade nessa parte, quando você começa a perceber que a vida é eterna, o que a gente passa, que o contrário, quando você morre, o contrário da morte não é a vida, é o nascimento. Então, quando na espiritualidade você começa a perceber esses conceitos, né, de que o contrário da morte é a vida, que o contrário da morte é o nascimento, que a vida é eterna, então você consegue ter, né, essa sensação de estar passando e a minha mãe hoje, que é um ente querido, ela está num outro, vamos falar, num outro ambiente, que está lá por mim e trabalhando isso, dá para sentir ela, dá para conectar, dá para conversar, Então, eu acho que abrir para a espiritualidade me ajudou muito a entender, principalmente o processo do luto, né, no caso, do luto de falecimento de um ente querido, né? Isso ajuda muito, até Ajuda mesmo imenso. a questão até da minha avó, dos antigos, né, dos meus avós que já se foram, então a gente acaba entendendo e querendo ou não, né, quanto mais aberto a gente estuda, que a gente é da parte, além de ser terapeuta também, né, a gente aqui não é psicólogo, é mais a parte espiritual, holística, não sei se o Virgílio não é psicólogo, né? Certo? Não, Não, né? A gente é mais essa abordagem holística, então envolve muito entender o outro lado e isso ajuda muito no luto, ajuda muito no processo, querendo ou não, porque você tem um apoio aonde ir, né? Mesmo você, igual eu, era muito fechado, de repente você tem um apoio. Eu consigo sentir a minha mãe, consigo sentir a minha avó, né? A minha tia. Então, é gostoso. E a gente começa a entender que eles só não estão, né, fisicamente aqui nesse plano junto. E que eles estão do lado de lá, a minha mãe eu sinto que ela está lá olhando por mim, a minha tia está tudo lá, então isso realmente eu acho que ajuda muito também. É um processo, alivia, né, mais o processo, né, entregar, né, eu acho muito legal essa parte da espiritualidade entrar para poder trabalhar o luto, né, de as pessoas entenderem isso, esse conceito, né, que a vida é muito mais do que você está aqui, as pessoas, né, existe toda uma conexão e tudo mais. Sim. E por acaso agora fizeste-me lembrar uma coisa bastante importante que são as crianças. Eu passei pelo luto, né, em criança. Meu pai faleceu, tinha eu 10 anos. Passei por isso e muitas das vezes perguntava-me se as pessoas deveriam ir ao funeral ou não, as crianças, neste caso, se as crianças deveriam ir a um funeral ou não. E depois se era bom ou se era mau. Na altura havia muitas pessoas que diziam que era bom, outras pessoas diziam que era mau. Hoje em dia já as pessoas já estão um pouco mais abertas e veem que realmente é bom. Porquê? Porque elas depois
começam a ver as coisas como realmente são. As pessoas podem desaparecer, não é? Deixamos de viver naquele mundo que vivemos hoje, né? da Disney, que ficamos felizes para sempre, né? E esquecemos que é essas dores, né? Esquecemos que é estas situações de dor que também fazem parte da nossa vida. Vêm cá também para nos ensinar alguma coisa. Agora, Com certeza. precisamos passar isso para as nossas crianças, porque muitas das vezes nós, pelo menos eu vejo, que há pessoas que resguardam as crianças para as crianças não sentirem dor. E aí depois faz-me pensar, é para a criança não sentir dor ou para a pessoa não sentir a dor que a criança está a sentir? Você vai sentir, E então dá que pensar. Se a pessoa já tem a dor, que é perder o ente querido, e depois olha para o filho, né? Por exemplo, para o filho, e vê o filho triste, então é a dor de perder a outra pessoa e a dor de ver o filho assim. Será que não era bom a gente pensar sobre isso e trabalhar sobre isso, né? E mostrar às crianças que realmente existe a morte. A morte existe. Existe, Eles é podem realidade, perder. né? Eles podem perder um ente querido. Uma hora para a outra podem perder. E as pessoas mais importantes que elas deverão ter são sempre as pessoas assim, mais próximas, não é? Perdendo uma, elas têm que se começar a focar também nela própria, não é? E aprender a gerir aquelas emoções também. E durante aqui muitos anos havia muitas pessoas que não levavam as crianças aos funerais Aos porque detalhes, sim. não vale a pena, porque o menino vai sofrer, a Vai ficar menina vai sofrer. traumatizado, etc, etc. Exatamente. E é um trauma, é isto. Não, trauma. O trauma é a pessoa desaparecer e agora para onde é que ela foi? E ao fim de uns anos ainda a criança se questiona. Será que morreu? Será que se foi embora? E depois a pessoa começa a perceber como é que funciona a vida, né? Que há pessoas que se vão embora, vão para outro país ou qualquer coisa assim, e a criança cresce a pensar, será que foi embora? Será que morreu mesmo? Será que não estou a mentir? E aí perde o quê? A confiança nas pessoas que estão próximas. Mas, muitas das vezes, no silêncio. Isto acontece muito no silêncio. E este silêncio é a coisa mais gritante que existe nas crianças. E acho que são as coisas que deveríamos olhar mesmo com convicção e trabalhar sobre isso. Porque deixá-las naquele silêncio é elas começarem a viver aquilo lá atrás, ou seja, elas deixam de viver também. Elas também deixam de viver, elas só estão ali a sobreviver, basicamente, às situações. E então, elas deixam de seguir em frente, seguir a vida delas, ou seja, a gente fala no nosso projeto de vida, né? E muitas das vezes as crianças agarram-se àquilo como projeto de vida, é descobrir aquilo, descobrir o que é que aconteceu, descobrir. E então, a estrada que deveria ser assim mais a direito, não passa assim para o lado e a estrada a direito fica cada vez mais longe. E então, há esse fugir do caminho. E acho que aí é algo que é muito pertinente. As perdas, por exemplo, quando a relação dos pais acaba, por exemplo, compreender, né, também é um luto. E compreender porque é que o pai ou a mãe depois raramente estão com eles e eles vão se fechar. As crianças vão se fechar.
e depois, ao fim de uns anos, é que eles se começam a encontrar com eles, se assim for, a procurarem outras coisas para exteriorizarem aquilo que tiveram tantos anos a interiorizar, lá dentro, guardado para eles, e depois vão-se procurar. Mas enquanto isso, vão dar muita cabeçada, vão dar muitas voltas, porque querem entrar por um caminho que não é aquele caminho, não é aquele caminho que eles devem seguir. E aí os adultos deviam ajudar logo, estarem logo em cima e ajudar. Olha, isto acontece, isto pode acontecer. Qualquer criança pode perder um pai, qualquer criança pode sim, qualquer ente, né? Qualquer ente que, né? Exatamente. As crianças ficarem com aquela consciência de podem perder, realmente. No início aquilo vai ser um bocado difícil para a criança, assim, vai ser difícil. Mas se calhar depois a criança é capaz e se a criança aprende a perder um ente querido, eu acho que no futuro vai ser muito mais fácil para ela sair de uma situação, por exemplo, de uma perda de um emprego. Ela vai conseguir lidar muito melhor no futuro dela de perder um emprego, até um relacionamento, uma namorada, um namorado, exatamente. qualquer coisa, né? Se ela desde criança aprendeu, né, que a perda faz parte da vida, né? Não a perda mesmo, não só na perda que a gente perde e faz parte, ela vai crescer e vai entender que se ela perder sei lá, perder o emprego lá quando ficar grande, perder qualquer coisa, tirar nota ruim também, ela vai entender, né? Ela vai entender e vai lidar melhor com essas situações no futuro do que você ficar né, achando que a criança não precisa passar por isso, tem que né, tirar ela dessa situação de uma perda, de mostrar a realidade que realmente perdeu o pai, perdeu a avó que era muito querida e não vamos, a gente vai falando aos poucos que a avó não vai lá, né, e morre realmente para a criança já aprender, né, aprender. Exatamente. E acho que morrendo, por exemplo, um ente querido, e a criança já sabendo que realmente pode perder, né? Por exemplo, morre um avô, né? Vamos aqui para a parte assim mais natural. Morre um avô, fica a avó, por exemplo. E a criança era muito ligada ao avô. O que é que acontece? Ela continua a ir à casa da avó. Não está o avô. Não está o avô, mas a avó vem-lhe trazer um pouco aquele ambiente. Enquanto se a criança não souber o que é que vai acontecer, raramente ele vai lá. Não é? Porquê? Não está lá o meu avô, não deixa nisso. Basicamente é isso. Porque desconhece que existe a ligação também com o avô, com a avó. Não é? A avó tinha aquela ligação, a avó vai passando também para essa criança. E ao fazer isso, há mais conexão também depois com a avó, ou seja, começa a criar ali uma ligação com a avó mais profunda, não é? Que a avó também precisa. Não é? A avó também precisa. E é bom de se ver essas coisas assim, mas é difícil isso acontecer hoje em dia. É difícil. Os pais estão muito fechados, as pessoas estão muito fechadas e é difícil, apesar de as pessoas cada vez mais já vão entendendo como é que as coisas funcionam, não é? E vão adquirindo outros hábitos, né? Outros hábitos e se calhar abrindo-se um bocadinho, os pais abrirem-se um bocadinho mais aos filhos, porque muitas das vezes é o pai não querer mostrar o luto, as dores, né? As tristezas aos filhos, é aí nessa parte que falha, né? Eles depois crescem
Perdi a minha namorada, por exemplo. Perdi a minha namorada. O que é que acontece? O que é que vai acontecer? Grande desgraça, vou morrer, Ah, vou aqui. sim, Mas é uma desgraça porquê? Porque as crianças se sentem muito. Mas a verdade é essa, o sim. sentimento é mesmo esse. Os adultos não têm muita percepção disso, mas para as crianças ou os adolescentes é isso que acontece. Eles ficam mesmo sentidos. É um luto muito forte. Se eles estiverem preparados, o que é que acontece? Ok, tudo bem, mas isto é uma fase que vai passar. Ok, dói, sim, senhora, mas isto é uma fase que vai passar. E eu vou passar Exatamente. da melhor forma e vou-me ligar aos outros que tenho aqui próximos, vou-me ligar a eles. Em vez de acontecer o que acontece muito hoje em dia, que é o quê? Essa dor é passada na solidão, nos quartos, sozinhos, e Não é bom. raramente falam com os pais. Epá, isso, trabalhar isso. Precisa passar. É, tem que falar, que nem principalmente crianças, você Exato. falou, né? Os pais tem que ensinar, tem que apoiar, né? Não é só as coisas boas, né? Se for, muitas vezes um pai e uma mãe mantêm um relacionamento que já não faz mais sentido, não, né? Já não tá mais só por causa do filho, né? Para não separar, porque o filho vai sofrer e perda. Então aí fica lá o casal que nem é um casal mais, né? Que já perdeu todo o sentido. Eles estão juntos lá só por causa do filho não passar, né? Esse tipo de E, coisa. muitas das vezes os filhos já perceberam isso, se calhar mais cedo que os próprios pais. Uhum. Porque as crianças são muito inteligentes. Elas Sim, são muito são. inteligentes. Agora, por São. acaso, está aqui a Mónica aqui a dizer que as crianças são despertas. Exato. Sim. Elas são muito inteligentes, são perspicazes nessas coisas. E ouvem as situações dos colegas da escola, por exemplo, e elas vão fazendo continhas na cabeça delas e vão vendo as coisas como são. E Uh, percebe. algo, Percebe. algo que os pais deviam ser os primeiros a chegar lá e a dizer. Sim, tem que ensinar, né? Tem que ensinar. Bom, Virgílio, aqui nesse Instagram da UCT, eu não sei porquê, mas o Instagram ele tem limite de 1 hora de live aqui. Então, Uhum. eu não, aqui né, acho que por ser um Instagram novo, eu não sei se existe alguma regra no Instagram para isso, mas aqui no da UCT, com todo mundo que eu entro aqui, dá 1 hora, a live cai. E aqui nós já estamos em 50 minutos aqui, então eu acho que foi bastante. Você falou bastante coisa, falamos, né, bastante coisa aqui. E, Sim, e esse assunto é um assunto que dá para falar a noite toda, né? dá. Dá para a gente conversar aqui. Dá porque tem muitas vertentes, tem muitas É, vertentes aqui. Mas o principal aqui que a gente quer falar, né, que é deixar aqui, é a dor, a própria dor que as pessoas passam e que podemos trabalhar isso. Podemos ajudar sim, as pessoas nesse trajeto. Seja qual for o nível em que seja, uhum, podemos ajudar nesse trajeto. ajudar, E acho que exatamente. a parte mais importante que temos é mesmo essa ajuda que poderemos dar às pessoas e que, por vezes, as Estão pessoas passando por luta, né? estão fechadas. E realmente São, entender, são, as né? tais crianças, são as tais crianças grandes que estão fechadas. Não Que as pessoas aprenderam? não precisam passar por isso sozinhas, né? Tem Exato. muita gente disposta a ajudar, né? E tem muito aqui a gente, o projeto. Então, você aí tá passando, não tenha medo, chame a gente aqui no nosso Instagram, lá no nosso site também tem um formulário para enviar mensagem. Então, tá tudo aqui no nosso Instagram, tá tudo lá na bio site. Ou pode chamar aqui também no Instagram, na, na mensagem direta, tá? A gente vai estar, estamos disponíveis aqui para ajudar. Aí você que está Uma passando, perdeu dúvida? a família, perdeu casa, perdeu tudo, aí tá, eu sei que deve estar difícil ainda, né? A situação, as notícias são hoje, a gente já até conversou semana passada, achar notícia que está
acontecendo, tá difícil, não se divulga mais, né? A gente tentou fazer algumas pesquisas, foi difícil achar as coisas, as informações, então, se você está aí, por favor, está passando por alguma dificuldade, está precisando de ajuda, está passando aí por algum luto, alguma dor aí que está difícil de levar sozinho ou sozinha, né? Mande mensagem aqui para a gente, vai lá, a gente tem terapeutas, a gente está disposto a ajudar. Sempre, vamos achar alguém para você aí, tá? Então, pode mandar mensagem, tá bom? E eu quero agradecer o pessoal aí que veio e manda. Nossa, deram muito comentário. Desculpa, gente, não deu para ler tudo aqui. Teve bastante comentário mesmo. Eu quero agradecer a todos aí, a todas, né? Que comentaram, que participaram, que assistiram. Agradecer mais uma vez o Virgílio, né? Tá sempre juntos aqui. Então, o Virgílio está sempre disposto também, toda vez que precisa, e está aqui para conversar, para ajudar, cheio de ideias, cheio de energia boa para poder passar. Então, obrigado, Virgílio, mais uma vez, por estar aqui comigo, né, com a equipe, com todos nós aqui. Muito obrigado mais uma vez, Virgílio. Obrigado a eu. Estamos todos juntos nessa luta, nessa batalha, e é bom nos juntarmos e refletirmos sobre estas coisas, e podermos também partilhar isto com muitas pessoas e mostrar que estamos cá para elas também. Estamos cá para ajudar quem precisa, quem está escondido, que fica aí retraído, nem sabem por onde virar. Estamos cá. Temos os nossos terapeutas que têm várias valências. Nós encaminhamos uns para os outros porque sabemos que cada um tem algo de bom para dar, e então a gente encaminha para o colega que melhor se adaptar e adequar a qualquer problema que tenham. Por isso, procurem. O universo vai encaminhar e vai usar a gente de instrumento, né, Virgílio? Exatamente. Olha, é mesmo isso. É mesmo isso, Lucas. É mesmo isso, Lucas. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Gratidão a todos aí. Uma ótima noite para vocês em Portugal, que aqui a noite só está começando. Muito obrigado. Um grande beijo a todo mundo. Aqui já começou. Ok, tá certo. Beijão. Tchau, gente. Obrigado. Beijos. Tchau.